Ficou oficialmente mais barato do que destruí-lo. O combustível verde acabou de cruzar uma linha invisível aí e bateu o preço do fóssil direto na bomba, sem truques. Pois é, e sem depender de subsídios absurdos para fechar a conta, né? Exatamente. Sejam muito bem-vindos a mais uma revisão semanal. Uma daquelas nossas análises profundas, onde a gente pega os sinais mais complexos do mercado e transforma no que realmente importa para quem nos acompanha. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na edição número 47 da newsletter Descarbonização Competitiva. E vale destacar, né, cobrindo ali a semana de 12 a 18 de abril de 2026, e o cenário que se desenha nessa edição marca uma virada histórica mesmo. Aquela pauta puramente moral para deixar o relatório de sustentabilidade bonito, sabe? Sim, a famosa foto para o marketing. Isso. Mas esqueça isso. O que os movimentos desta semana mostram é que a descarbonização passou a ser sinônimo absoluto de execução competitiva, de viabilidade econômica, de sobrevivência global, na verdade. Não é mais sobre salvar o planeta com culpa. É sobre ganhar mercado com inteligência, né? E matemática pura. Exato. Vamos destrinchar isso porque o dado mais chocante para começarmos já quebra todos os paradigmas. A sustentabilidade desceu do pedestal e agora, dói menos no bolso do que a velha economia baseada em carbono. E esse é um ponto de inflexão brutal na curva de custos. A gente passou décadas condicionados a aceitar que qualquer alternativa limpa traria um peso adicional. Um peso insustentável nas costas da cadeia produtiva. O famoso Green Premium, né? Isso, o Green Premium. Mas quando a opção sustentável se torna mais barata, a adoção deixa de depender de incentivos governamentais bem intencionados ou de CEOs querendo ficar bem na foto e passa a ser impulsionada pela força mais implacável que existe. Que é o livre mercado cortando despesas. O livre mercado, exato. O financeiro olhando a planilha e falando, corta isso aqui porque o outro é mais barato. E para provar que esse jogo virou, a gente precisa olhar para a ponta final, para a logística nua e crua. Olha isso, pela primeira vez no mercado brasileiro, o preço do biodiesel caiu abaixo do diesel de origem fóssil. Uau, isso é um marco. Né? E não é uma daquelas projeções otimistas para 2035. É o cenário de agora. Frotas comerciais inteiras podem rodar de forma mais limpa simplesmente porque o departamento financeiro percebeu que é mais barato. Mas como a gente chegou nesse ponto de virada tão rápido? O fascinante aqui é que isso decreta, na prática, a morte do Green Premium. Até ontem, uma transportadora precisava justificar para os acionistas o custo extra de colocar um selo verde na frota. Era visto como gasto, né? Totalmente. Mas o que aconteceu foi um ganho fenomenal de escala. A maturidade na cadeia produtiva das usinas de biodiesel no Brasil cresceu absurdamente. O maquinário ficou mais eficiente. A extração de óleo vegetal, a recuperação de gorduras animais, tudo isso ganhou processos químicos muito mais otimizados. E, o mais importante, isso antecipa um cenário global de precificação de carbono. Espera, como assim antecipa? É que quando as emissões passarem a ser taxadas pesadamente, quem já roda com custo inferior hoje vai simplesmente dominar o mercado amanhã, enquanto a concorrência, que ainda usa fóssil, vai sufocar pagando impostos. Nossa, faz todo sentido. Mas aí entra um contraste internacional que me deixou intrigado na leitura da newsletter. Ao mesmo tempo que a gente atinge esse marco por pura eficiência orgânica aqui no Brasil, os Estados Unidos estão batendo recordes gigantescos de produção de biocombustíveis. Pois é, mas o motor lá é bem diferente do nosso. É isso. O motor dessa expansão americana não é a mesma eficiência. É uma injeção absurda de bilhões em subsídios fiscais. É como se fosse uma corrida de tecnologia. O Brasil tem tipo o código-fonte natural mais eficiente do planeta, Sol, Terra, a genética da cana e da soja rodando num ecossistema perfeito. Uma vantagem competitiva natural, sim. Exato. E do outro lado, os países do norte tentam vencer a corrida injetando rios de capital de risco estatal para compensar a falta desse código nativo deles. E o mais interessante desse capital de risco injetado por eles é que ele acirra violentamente a disputa global por investimentos industriais. O modelo americano
inflado por pacotes trilionários, valida que a bioeconomia é a base do próximo século. Eles estão comprando o mercado à força, sabe? Literalmente da canetada. Na canetada, o recado para o Brasil é cristalino. Não dá para depender de subsídios estatais para competir com o Tesouro americano. A gente quebraria. A nossa estratégia contra esse protecionismo verde tem que ser usar a nossa eficiência brutal de infraestrutura que já está instalada. Atrair as empresas para cá. Isso, atrair a fábrica que quer produzir com energia barata e limpa, sem depender das regras de um governo estrangeiro. Deixa eu te cortar rapidinho. Porque se a nossa grande vantagem é a infraestrutura de biocombustíveis já instalada aos líquidos, né? Isso entra em choque direto com uma das maiores teses atuais. A da eletrificação total? Essa mesma. A gente passa o dia inteiro ouvindo que o motor a combustão morreu e que o futuro inteiro será 100% elétrico a bateria. Só que a newsletter trouxe que o presidente de uma montadora gigantesca, a chinesa Geely, foi a público afirmar que as baterias são absurdamente ineficientes para veículos pesados. Onde está a falha nessa utopia elétrica? A falha está na física básica. Na densidade energética, na verdade. Se conectarmos isso ao cenário maior, percebemos que o peso de uma bateria de lítio capaz de mover uma carreta de 30 toneladas por, 1.000 quilômetros é tão gigantesco que o caminhão acabaria transportando mais bateria do que carga útil. Caramba! Ele ia gastar energia só para carregar a própria bateria? Exato. O que o presidente da Geely e o mercado, de forma geral, estão admitindo é que a eletrificação pura faz todo sentido para o carro de passeio, sabe? Ali no trânsito urbano. Mas para o transporte pesado de longa distância, a aposta asiática tem se voltado com muita força para o metanol líquido. E para os motores a combustão interna otimizados. Sim, motores a combustão não morreram, eles estão evoluindo. Faz todo o sentido. Transportar energia no estado líquido é o que a gente faz há um século. É muito mais fácil. E a newsletter traz 3 movimentações recentes provando que os líquidos estão dominando a transição pesada. A primeira delas é enorme, na aviação. Isso, a Petrobras apostando as fichas na rota chamada Alcohol to Jet, né? Para fazer o combustível sustentável de aviação, o SAF. Mas como exatamente se transforma álcool de cana-de-açúcar em querosene de aviação? Parecem duas coisas completamente diferentes. E são, mas a engenharia química resolve isso de uma forma muito elegante. O processo Alcohol to Jet pega o etanol comum e passa por etapas de desidratação, ou seja, tirando a água ali, e depois por uma fase de oligomerização. Palavra difícil essa, oligomerização. É um trava-línguas. Mas basicamente os engenheiros quebram as moléculas curtas do álcool e as costuram novamente. Eles formam cadeias de hidrocarbonetos longas e complexas que ficam idênticas às do querosene de aviação fóssil. Uau! Então é o mesmo combustível no fim das contas? O resultado é um combustível que o mercado chama de drop-in. Ou seja, a companhia aérea não precisa mudar uma única porca no motor do Boeing ou do Airbus, coloca o líquido no tanque e voa, só que reduzindo a pegada de carbono em até 80%. É impressionante. E a segunda prova dos líquidos vem do alcance geográfico, né? A Supergasbras fez a primeira importação de bio-GLP, um gás de cozinha renovável que usa exatamente os mesmos botijões de aço para chegar no interior do país. Onde não tem e nunca terá gasoduto, né? Exato, não tem como puxar a cana até lá. Mas a terceira prova da força dos líquidos, essa realmente me deu um nó na cabeça. A Suap Energia está tentando a aprovação para rodar uma termoelétrica inteira movida a etanol. Uma termoelétrica 100% limpa. Pois é, mas termoelétrica não era o vilão da história. Aquela chaminé ligada para queimar carvão quando falta chuva nos reservatórios. Usar etanol para gerar energia para a rede elétrica não é um desperdício do combustível que deveria ir para os carros? Eu entendo a confusão, mas muito pelo contrário. É uma solução de resiliência brilhante. Pense na matriz elétrica moderna vento e sol, certo? O problema é que o vento para e as nuvens cobrem o sol. E aí a energia cai? Sim, essa intermitência exige o que o sistema elétrico chama de energia firme. Uma usina que você pode ligar com um botão ali em 5 minutos para evitar um apagão nacional.
Até ontem, essa segurança era feita queimando gás natural ou carvão. Que é sujo. Muito sujo. Ao colocar o etanol nesse papel, usando motores de alta potência, o sistema ganha a mesma confiabilidade, mas de forma limpa. O tanque de etanol passa a funcionar na prática como uma bateria líquida gigantesca e super barata para a rede nacional. Maravilha. Então os líquidos resolvem o transporte logístico, resolvem os aviões e até a estabilidade da rede elétrica. Mas e a indústria brutal? Aquele maquinário super pesado que derrete aço, faz cimento, fabrica vidro. Eles usam volumes astronômicos de gás natural fóssil para atingir milhares de graus. O que substitui o gás fóssil nessas indústrias que são o pesadelo da descarbonização? A resposta imediata e escalável para esses setores pesados é o biometano. As projeções que analisamos indicam que a produção brasileira de biometano vai simplesmente dobrar até o ano de 2030. E a origem dessa energia é uma verdadeira aula de economia circular. Aqui é que a coisa fica muito interessante, porque a gente está falando de transformar lixo literal em ouro industrial, certo? Exatamente. Pense nas gigantescas estações de tratamento de esgoto, ou nos imensos aterros sanitários que cercam as nossas capitais. A decomposição orgânica nesses locais libera um biogás bruto, cheio de impurezas e de metano. Que cheira muito mal, inclusive. Cheira péssimo. E o pior, o metano livre na atmosfera é um gás de efeito estufa devastador. Ele retém dezenas de vezes mais calor que o CO2. O que as empresas de saneamento estão fazendo agora, com tecnologia de ponta, é capturar esse biogás podre e filtrá-lo. Eles limpam o gás? Eles removem o gás carbônico, a umidade, o gás sulfídrico. O que sobra no fim do tubo é uma molécula puríssima de metano, quimicamente idêntica ao gás natural extraído lá do fundo do oceano, mas com uma pegada de carbono quase negativa, porque evitou que o gás do lixo fosse solto para o ar. É a alquimia moderna, né? A gente resolve um problema de saúde pública, o esgoto, e alimenta uma siderúrgica ao mesmo tempo. Mas isso não é só uma questão climática, não é? A gente viu na newsletter que a União Europeia está correndo atrás do biometano com um desespero que parece ir muito além de só aquecimento global. Ah, sem dúvida. Para os europeus, acelerar o biometano se tornou uma questão visceral de segurança geopolítica. A guerra na Ucrânia ensinou da pior forma possível o risco de depender do gás natural importado de gasodutos da Rússia. Ou de outras regiões instáveis do Oriente Médio, né? Exato. A Europa está criando leis e subsídios pesados para trocar essa dependência externa por biometano gerado internamente. Isso cria um mercado internacional gigantesco de equipamentos de engenharia e certificados de rastreabilidade que o Brasil tem total condição de exportar. E essa urgência dos europeus por soluções reais e imediatas expõe um racha no mercado que está ficando muito claro agora em 2026. Nós estamos vendo um choque de realidade violento separando as tecnologias que funcionam hoje, tipo o biometano, das tecnologias que são quase uma ficção científica especulativa. Como a captura direta de ar. Isso. A Microsoft, por exemplo, teve que pausar diversos projetos massivos, onde eles construíam máquinas gigantes para sugar carbono direto do ar, a chamada remoção tecnológica. Por que o capital inteligente está recuando disso se a tecnologia supostamente ia nos salvar de tudo? Porque a tecnologia não revoga as leis da termodinâmica. A concentração de CO2 na atmosfera é de cerca de 400 partes por milhão. É literalmente achar uma agulha num palheiro invisível. É muito disperso, né? Demais! O custo de energia para construir ventiladores gigantes de filtros químicos capazes de processar milhões de toneladas de ar só para capturar uma fração minúscula de carbono é astronomicamente alto, não tem escala financeira. O mercado percebeu que é infinitamente mais barato e inteligente voltar para soluções baseadas na natureza. E aí o Brasil entra como protagonista absoluto, oferecendo o sequestro de carbono natural do agronegócio e das florestas, né? Exatamente. A árvore faz isso de graça. Sim. E vemos esse mesmo choque de realidade com o famoso hidrogênio verde, o H2V. A White Martins inaugurou uma planta no sudeste do Brasil para abastecer indústrias. O que é um feito enorme, claro. Mas pelo que os especialistas vêm apontando, o hidrogênio verde real, aquele escalável para a economia inteira,
É uma realidade só para a próxima década. É. A molécula de hidrogênio é a menor que existe. Ela escapa por qualquer fresta. Exige altíssima pressão ou frio extremo para ser transportada. É complexo demais operar com hidrogênio hoje em grande escala. E o alerta da newsletter é justamente que o fomento estatal não pode esquecer de quem já está pronto hoje, como o biometano e o etanol, sabe? Não dá para ficar esperando uma tecnologia que ainda vai demorar 10 anos para ser viável. Precisamos de pragmatismo. O hidrogênio verde é o futuro, sim, não tenho dúvida. Mas o planejamento não pode pular etapas. E parte desse planejamento estratégico, olhando para tecnologias que já estão amadurecendo hoje, envolve a nacionalização de cadeias de valor. Como o caso da Toyota. Sim, nós vimos a Toyota confirmando a montagem local das baterias do Yaris Cross elétrico no Brasil e, mais impressionante ainda, vimos a Tupy, uma potência tradicional da metalurgia nacional, entrando de cabeça na reciclagem de baterias para recuperar minerais críticos. Eu confesso que mineração urbana me soa muito fascinante. Como funciona isso na prática? Eles simplesmente pegam baterias mortas de carros velhos e tiram o lítio de volta. É um processo industrial super sofisticado. A bateria esgotada é recolhida, descarregada totalmente por segurança, e depois ela é triturada mesmo, até virar o que a indústria chama de black mass, ou massa negra. Parece coisa de filme. Parece, né? Essa poeira metálica escura passa por processos de lixiviação química, onde banhos de ácidos separam o lítio, o cobalto e o níquel. E eles saem com um grau de pureza tão alto que podem voltar imediatamente para a fabricação de uma bateria 0 km. Isso levanta uma questão importantíssima sobre geopolítica e soberania, porque, ao mesmo tempo que a gente começa a dominar essa mineração urbana, a União Europeia lançou uma nova plataforma unificada para adquirir minerais essenciais globalmente. Eles estão desesperados por matéria-prima para a transição deles. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa postura diplomática, inclusive comercial, né? A demanda global por esses minerais críticos está nas alturas. Nós temos a obrigação de usar essa alavanca para exigir que a industrialização aconteça em solo nacional. Para não cair na velha armadilha histórica do Brasil, de exportar o minério bruto baratinho e importar a bateria pronta e caríssima da Europa, né? Exatamente, não basta extrair ou reciclar o pó preto. O valor agregado, a montagem da célula, a engenharia inteligente da bateria precisa ser feita aqui. Isso garante empregos qualificados e segurança jurídica para quem investe pesado em construir plantas industriais no país. É a diferença entre ser a fazenda do mundo e a fábrica do mundo. Perfeito. E por falar em fazenda, há uma discrepância abissal quando a gente compara a eficiência no campo com os gargalos sufocantes das nossas cidades. De um lado, o agronegócio virou cenário de ficção científica. Temos a Fazenda Lagoa do Sino puxando pesquisas de ponta em agricultura regenerativa e o Grupo Casanga aportando 80 milhões em bioinsumos. Trocando o fertilizante petroquímico pesado por biologia avançada de precisão. Isso, e tratores imensos circulando sozinhos, guiados por satélite, otimizando o consumo de diesel ao milímetro, o campo virou um verdadeiro sumidouro de carbono premium. Tudo funciona. E aí, de repente, voltamos os olhos para o cenário urbano e o contraste é doloroso. Enquanto o campo voa na eficiência técnica, as cidades estão completamente atoladas em restrições burocráticas e orçamentárias. A gente viu o exemplo de São Caetano, né? Sim, o município limitando a tarifa zero nos ônibus porque a prefeitura simplesmente não aguenta mais a conta. O foco da gestão pública ali deveria ser baratear estruturalmente o custo de rodar a frota. Talvez usando aquele biometano do lixo urbano que discutimos há pouco. Em vez de simplesmente cortar o serviço da população, né? Exato. Em vez de punir a mobilidade de quem mais precisa. E a paralisação não fica só nos ônibus. O Rio de Janeiro está num limbo regulatório completo sobre a micromobilidade. Uma verdadeira guerra fria entre regras da prefeitura e legislações federais de trânsito sobre como e onde as bicicletas elétricas podem rodar.
Qual o resultado disso? Insegurança jurídica total, os investidores puxam o freio, as empresas deixam de expandir a frota de bikes compartilhadas e uma tecnologia simples que poderia tirar dezenas de milhares de carros do engarrafamento fica presa na mesa de algum burocrata. É frustrante demais. Mas eu preciso colocar o elefante na sala agora. E lá vem. Em meio a todo esse esforço que a gente falou de biometano, etanol, baterias, agricultura de precisão, as exportações de petróleo brasileiro para a China dobraram no primeiro trimestre. Dobraram. Como é que a gente senta aqui e fala de liderança na transição energética enquanto jorra petróleo para a Ásia? Isso não anula todo o resto? Olha, a contradição existe sob a ótica estritamente ambiental. Isso é inegável. Mas, sob a ótica econômica de um país em desenvolvimento, é a mais pura estratégia de sobrevivência. Como assim? A realidade é que a economia global não desligou os motores fósseis ainda, e a demanda asiática continua voraz. O petróleo brasileiro extraído do pré-sal possui uma intensidade de emissões muito menor em seu processo de extração quando comparado à média global, sabe? É um petróleo mais limpo de se tirar do fundo do mar. Entendi. É muito competitivo. E vender esse produto num mercado que ainda paga caro por ele garante algo insubstituível para o Brasil hoje: fluxo de caixa e equilíbrio na balança comercial. O capital massivo que vem da exportação desse petróleo é precisamente o oxigênio financeiro que o governo e as petroleiras precisam para investir em usinas de SAF, plantas de biometano e nas pesquisas bilionárias de hidrogênio verde. Ah, então o petróleo paga a conta do verde. Exatamente. Cortar o petróleo hoje, num acesso de purismo climático, seria asfixiar o financiamento de todo esse futuro limpo que discutimos hoje. Caramba! Então, o que isso tudo significa no final do dia? Se a gente pudesse encapsular essa montanha de sinais da newsletter dessa semana, a conclusão é brutalmente pragmática. A descarbonização não venceu porque, de repente, os grandes conglomerados desenvolveram uma consciência moral impecável, né? Não mesmo. Ela venceu pela matemática. Ela venceu porque usar o lixo para fazer gás é mais barato do que importar gás fóssil, porque focar em cadeias locais garante segurança contra guerras lá fora e porque o limite da engenharia transformou o que era um custo num baita ativo. O dinheiro finalmente encontrou a eficiência na sustentabilidade. E esse é um novo jogo global, jogado com regras de mercado implacáveis e não apenas com metas climáticas fofas de longo prazo. Já que a transição provou que reduz custos e gera vantagens competitivas imediatas, deixa uma reflexão provocativa para quem nos acompanha aplicar na sua própria realidade profissional, sabe? Manda. Se a energia limpa e os processos circulares já são a opção mais barata, quais das indústrias e negócios tradicionais de hoje vão fechar as portas em uns 5 anos, não por serem punidas por poluir, mas simplesmente por não conseguirem mais competir financeiramente com rivais muito mais eficientes? Uau! É um choque de realidade pesado esse, mas super necessário para quem não quer ficar para trás nas decisões estratégicas dessa próxima década, né? Bom, eu queria agradecer imensamente a todos da nossa audiência que nos acompanharam até aqui e mergulharam conosco nessa quantidade insana de informações. Voltamos na próxima semana com mais uma análise da newsletter Descarbonização Competitiva. Um grande abraço e até a próxima. Até lá, pessoal! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.